Ora, estou lá. O meu nome é... vou passar a explicar. American Sprinter, o mais conhecido pelo Fugidinhas. E Fugidinhas porquê? Porque eu tinha uma moça aqui na minha aldeia e conhecia e enrosquei-me com ela. Ela era assim um bocado interessante. E então, Fugidinhas porquê? Porque ela era casada, mas eu não sabia. Claro, eu não sabia. E então, um dia, ela convida, porque eu tenho duas profissões. A primeira é ciclista de profissão. E a segunda... Thank you for coming out. Please try to remain to your left-hand side as you walk up. Thank you. Londres é, para mim, uma cidade fascinante, daquelas que marcam, desde a primeira vez que lá fui, já foi em 91, portanto já foi há uns anos. Muitas histórias, têm a ver com histórias profissionais, memórias curiosas. Lembro-me perfeitamente do primeiro hotel onde fiquei em Londres, junto à Hyde Park, e a dimensão da Hyde Park ter-me impressionado, as histórias da Hyde Park Corner. Depois aquelas obsessões que nós temos, quando se vai a Liverpool, quer-se ver a caverna dos Beatles. Em Londres eu quis ir ver Baker Street por causa das aventuras de Sherlock Holmes, e aquilo lá estava tudo, e é um sítio que me trouxe algum encanto. Depois, claro, fui vendo um pouco de tudo, tem histórias engraçadas. Para as minhas filhas acho que Londres são os quilos, porque eu trouxe uma filmagem com os quilos e, portanto, é o que elas guardam mais daquilo. Para mim é a mistura étnica, cultural. Acho que o que fica de Londres são sítios fantásticos de gente do mundo inteiro, de uma forma que na Europa não tem muito paralelo. Já passaram pelos Jogos Olímpicos milhares de atletas, mas só alguns têm lugar de destaque na história da competição, com feitos impressionantes. Recuando no tempo, até 1904, Frank Kugler estabelece um recorde até hoje imbatível. É o único atleta medalhado em 3 modalidades diferentes: luta livre, jogo da corda e levantamento de pesos. Por sua vez, o sueco Oscar Swan arrecada a prata na modalidade de tiro aos 72 anos, tornando-se o mais velho atleta medalhado de sempre. Muito mais tarde, em 1976, a ginasta Nadia Comaneci consegue o primeiro 10 da história da competição. Com apenas 14 anos, a atleta romena seduz Montreal ao conquistar 7 pontuações perfeitas e 5 medalhas de ouro. Portugueses, fatalmente, aquela madrugada em que o país acordou para se desiludir com o Fernando Mamed, eu acho que é marcante. Às vezes são mais marcantes os momentos de desilusão do que os de vitória. E se me encantaram, claro, os triunfos do Carlos Lopes em Los Angeles, da Rosa Mota em Seul, do Nelson Évora, enfim, de todos esses, os nossos super medalhados, e os outros ganharam pratas e bronzes. Talvez mais que tudo me marcou esse desapontamento, porque eu era um fã do Fernando Mamed, eu tinha 14 anos, lá obtive a autorização familiar para acordar às 3 ou às 4 da manhã, já não me lembro, e depois ver ganhar o Covo, um italiano que ganhava o Mamed nas grandes provas, por muito que o Mamed fosse melhor que ele. Dos ídolos estrangeiros, talvez 2 acima dos outros todos, para mim os 2 melhores atletas que eu vi, um monstro chamado Carl Lewis, ganhou 9 medalhas de ouro, as primeiras 4 em 84, é incrível. Ele fez o que tinha feito o Jesse Owens em 36 perante o Hitler, e nós todos ouvimos falar muito da história do Jesse Owens, e parecia uma coisa impossível nestes novos tempos das Olimpíadas alguém fazer, e o Carl Lewis fez isso, e muito por isso ele foi considerado o grande atleta do século passado. Neste século, e é uma das grandes incógnitas para os Jogos deste ano, neste século nós já vimos um super-homem chamado Usain Bolt a fazer uma marca fabulosa e a ganhar uma prova de uma maneira incrível nas últimas Olimpíadas de Pequim, e aquela prova dos 100 metros de Pequim eu acho que é das coisas mais extraordinárias, sobretudo enquanto nós podemos acreditar que foi limpa e que aquele Bolt é mesmo um super-homem e apenas homem. A primeira é ciclista de profissão e a segunda é torneiro mecânico. Eu fui lá a casa para tornear-lhe a peça, mas como eu não sabia que ela era casada, o que é que acontece? Ela diz-me: ai, Américo, sai! E eu: sai? Até aí, continuei, torneava-lhe a peça e tal, e nisto, quando ela me diz: para, ele veio aí quem era? Era o marido dela, era camionista, tinha acabado mesmo de chegar. O que é que eu faço? Não tenho mais nada? Pego na minha bicla, monto nela, ela estava à porta de casa, e então foi daí que eu comecei a pedalar. Olhei para todo lado e ele vinha atrás de mim, uma aflição muito grande, e então foi daí que eu comecei. Pedalei. O American Sprinter dava, força, esforçado,
Ele vinha atrás de mim, o que eu corria, o que eu fugia, pedalava a toda a pressa. E aí, foi aí que eu vim parar aqui a Londres. Eu vim parar a Londres. Andei uma semana sem parar de pedalar até que cheguei a Londres. E aqui estou eu, American Sprinter. Portugal! Hello, Portugal!